Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é sábado, dia 28 de março. Estamos iniciando um novo trimestre. Olha aqui, ó, lição novinha em folha. Tema geral, como interpretar as escrituras. A lição dessa semana, na verdade, é a introdução do nosso estudo do trimestre. Obviamente que para podermos entender aquilo que vamos estar estudando durante a semana, precisamos compreender alguns detalhes a respeito do livro que serve como base para o nosso estudo, que é a Bíblia. Aliás, vamos tentar compreender o básico dos básicos sobre a Bíblia nessa semana. O nosso texto que servirá como base para o estudo da semana é um texto bem conhecido do Salmo 119, versículo 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós vamos compreender, em primeiro lugar, que a Bíblia ela não é um livro, mas ela é um conjunto de 66 livros, escritos por cerca de 40 autores, mais ou menos, escrita num período aproximado de 1.500 anos, mais ou menos, entre o primeiro livro que foi escrito e o último livro. Do primeiro autor para o último autor, você tem aí um hiato de cerca de 1.500 anos. Portanto, é muito tempo, período de composição desses 66 livros. 3 foram os continentes que serviram como palco daquilo que foi escrito na Bíblia. O continente asiático, o continente africano e, ao mesmo tempo, o continente europeu. 3 são os continentes, portanto, que servem como palco para aquilo que está composto na Bíblia. Só isso já faz da Bíblia um livro completamente diferente. Você tem autores de diversos lugares, de culturas completamente diferentes, níveis intelectuais, estudo e ao mesmo tempo econômico, classe social completamente diferente, preparação acadêmica completamente diferente de uns para os outros, enquanto você tem uns que eram verdadeiros doutores, como você tem o caso do apóstolo Paulo, que era um grande mestre, teólogo, um indivíduo com uma preparação acadêmica fora do comum. Você tem outros como Amós, que era um boiadeiro, um criador de gado, um indivíduo que era agricultor e ao mesmo tempo criador de gado, um indivíduo simples do povo. Você tem tantos outros aí no meio, Lucas, que era médico, você tem Josué, que era soldado, enfim, eram homens muito diferentes, mas Deus os escolheu com um propósito. A gente vai falar um pouquinho sobre ele já. Só isso faz da Bíblia um livro realmente especial, mas não só. Quando paramos para poder entender, por exemplo, que existem cerca de 24.600 manuscritos do Novo Testamento. Todos eles, a partir do quarto século, do início do quarto século da nossa era, mais ou menos. Ou seja, manuscritos muito próximos daquilo que foi o tempo de composição desses mesmos livros. Você vai falar, pastor, cadê os originais? Então, filho, os originais a gente não sabe onde é que foram parar, por uma razão simples. Estamos falando de livros muito antigos. Se você parar para poder pensar que Moisés, que cremos ter sido o primeiro a escrever cerca de 1.500 anos antes de Cristo, você coloca 1.500 anos antes de Cristo, cerca de 2.000 depois, você tem cerca de 3.500 anos, como é que você vai ter os originais disso? É tanto que os livros do Antigo Testamento, por causa dos manuscritos do Mar Morto, que vamos estudar sobre eles mais adiante, os mais antigos que temos são cerca de 300 anos antes de Cristo, mas mesmo assim estamos falando de manuscritos muito, mas muito antigos, que comprovam a veracidade daquilo que foi colocado ali na Bíblia. Portanto, esses manuscritos, quando você pensa em manuscritos do Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, cerca de 24.600 manuscritos, isso é muito. O nosso guia de estudos hoje vai nos dar alguns detalhes para podermos analisar que realmente são muitos manuscritos. Quando você analisa, por exemplo, Platão, que é um dos filósofos mais conhecidos e estudados de um período próximo até do período de composição do Novo Testamento, você tem algo em torno dos manuscritos originais dele, existem 7 que foram preservados. De Heródoto, 8. A Ilíada, por exemplo, de Homero, tem cerca de 263 cópias. Portanto, só por isso nós podemos entender que existem poderosas evidências confirmando a integridade do texto do Novo Testamento. A invenção da imprensa, por Johann Gutenberg, lá pelos anos de 1430, mais ou menos. A grande motivação que ele teve para poder inventar
esse jeito de poder fazer com que livros pudessem chegar até as pessoas foi principalmente colocar a Bíblia à disposição do seu público, do mundo do seu tempo. O que hoje você tem a plena certeza que a maior parte das pessoas que estuda a lição com a gente, se for dar uma olhada na sua biblioteca, vai encontrar uma grande quantidade de Bíblias. Mas naquele tempo não era assim, só pessoas com muito dinheiro podiam ter uma cópia em casa. Ele coloca a Bíblia à disposição das pessoas. A partir daí, um intenso movimento de tradução da Bíblia para todas as línguas e dialetos aonde pudessem ser encontradas pessoas começou. E você hoje tem a possibilidade de poder trabalhar a ideia de que 95% da população do nosso planeta é capaz de ler a Bíblia na sua própria língua natal. Portanto, nenhum livro passou por um processo como esse. Entretanto, quando nós vamos para o auxiliar da lição dessa semana, há um texto que aparece ali, no texto do Salmo, capítulo 46, verso 10, onde Deus, ele vai dizer, sabei que eu sou Deus. Nós podemos pegar e emprestar desse salmo essa frase para poder dizer que uma das razões pelas quais o Senhor Deus, ele permitiu que a Bíblia chegasse até nós, foi exatamente para que nós soubéssemos que Ele é Deus, soubéssemos que Ele se importa conosco, soubéssemos que Ele nunca abandonou a humanidade. Nessa perspectiva, o nosso guia de estudos vai apresentar quatro fatos que fazem da Bíblia um livro realmente muito especial. O primeiro deles é de que a Bíblia é composta de até 30% de profecias e de literatura profética. Obviamente que nesses 30% você vai encontrar profecias que aconteceram no passado, mas muitas delas que terão lugar por ocasião do retorno do Senhor Jesus Cristo. E isso faz da Bíblia um livro realmente relevante para o nosso tempo. Precisamos compreender que muito daquilo que essas profecias revelam tem como objetivo nos preparar para o retorno de Jesus. Uma segunda coisa que faz da Bíblia um livro realmente relevante para o nosso tempo é que ela é fundamentada na história. E principalmente na história que mostra Deus agindo através da história. É através da Bíblia que a gente descobre que Deus nunca deixou a gente desamparado. Ele sempre esteve lá. Ele nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Se Ele esteve com o seu povo no passado, ela vai dizer que Ele estará conosco também no futuro e na eternidade. Nós nunca seremos abandonados por Deus. Uma terceira razão pela qual a Bíblia é um livro realmente relevante. Os seus eventos estão dispostos em dimensão espacial e em locais geográficos reais. Por exemplo, quando a Bíblia fala de Jerusalém, nós sabemos onde é que fica Jerusalém. Lá no Médio Oriente, a cidade está lá ainda. E os achados arqueológicos daquela região, quando você conhece a Bíblia, vão demonstrando que os personagens, que os eventos que a Bíblia destaca, realmente tiveram lugar na história. E vão atestar a veracidade da Bíblia. E ainda, uma quarta razão pela qual a Bíblia é extremamente relevante no nosso tempo. Ela tem o poder de transformar vidas por causa do Deus que nos fala através da sua palavra viva. Quantas pessoas foram transformadas pela Bíblia no decorrer da história? Desde o momento em que você encontra personagens como Saulo de Tarso, que tem um encontro com o Senhor Jesus, e ele vai agora avidamente beber na palavra de Deus para poder descobrir qual é o propósito de Deus para si. E ele descobre que o Senhor Deus o chamou para poder pregar o Evangelho para as nações gentílicas. E quanta coisa relevante ele fez. A Bíblia tem o poder de transformar vidas, e ela não fica restrita à transformação de vidas no passado, ela continua transformando vidas no presente e continuará transformando pelo resto da eternidade. É por isso que eu queria desafiá-lo, logo no início desse trimestre, não apenas a gastar tempo estudando sobre a Bíblia, mas eu queria que você gastasse tempo com esse livro fantástico, esse livro extremamente relevante, esse livro que tem transformado a vida de tantas pessoas. Eu quero te desafiar, a partir de agora, a dedicar pelo menos uns 10, 15 minutos todos os dias, para que você possa ler pelo menos um capítulo da Bíblia, para você ser alimentado por ela. Eu não queria que você apenas descobrisse coisas relevantes sobre a Bíblia, mas que você gastasse tempo estudando a Bíblia e deixando que esse livro possa transformar também a sua vida. Vamos orar por isso? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tua palavra. Obrigado porque através dela nós somos completamente transformados, porque ela nos mostra que não estamos sozinhos. Porque o Senhor Deus sempre agiu na história no passado, tem agido no presente e agirá também no futuro. Ajuda-nos a gastar tempo com ela,
não apenas aprendendo coisas sobre ela, mas gastando tempo entendendo aquilo que o Senhor revelou através dela para nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?